Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou falar de suculenta hoje, gente. Suculenta é uma plantinha super fácil de cuidar, né? Mamão com açúcar. Nem sempre, gente. A gente erra e erra muito no cultivo das gorduchas. E, gente, uma coisa que eu tenho cometido muito aqui na minha coleção, que eu tô começando, para quem me conhece aqui, já assiste os vídeos, sabe que eu tô começando, tô engatinhando ainda no cultivo de suculentas. Mas uma coisa que eu já aprendi, gente, que o que eu mais cometo de erro é na hora da rega. Na hora da rega, gente, sou acostumada a cultivar outras plantas, samambaia, tem outras plantas aqui que gostam mais de água. Então a gente, quando vai para o cultivo de suculenta, a gente acha que tem que deixar elas sempre, né, úmidas, porque elas precisam, né, de estar hidratadas, começa a ficar com a folhinha meio murchinha, a gente já vai lá e taca água. Tô errando muito o meu cultivo aqui, mas estou aprendendo muito também e eu quero passar para vocês que também estão começando aí sobre a rega. Vou dar dois exemplos aqui de que eu quase matei a minha gorducha. Já matei algumas, confesso, né, no tempo que eu ainda não pesquisava muito sobre o assunto, mas hoje mesmo consegui salvar uma que quase que morre, gente. A sorte que eu não perco muita suculenta, porque eu tô o tempo todo de olho nelas. Eu tô gravando aqui, eu tô olhando. É vício. Eu fico toda hora olhando, vendo se tá tudo bem, né? O dia que eu tô em casa de folga, eu tô olhando as suculentas. Vou mostrar o primeiro exemplo, que é uma que eu quase perdi, que foi essa Perle. Ó, eu tive que decapitar ela, a cabeça eu perdi, tá? Era uma suculenta que eu comprei no supermercado, então já logo no início eu olhei e falei, nossa, tadinha, tá muito tempo no supermercado sem molhar, já vou tacar água. O que aconteceu? Apodreceu. Vocês estão vendo essas manchinhas que tá aí nessas folhas grandes? Bem próximo ao caule dela? Ó, são manchas que ela deu porque ela apodreceu. Só que eu vi, né, assim que ela começou a cair, as folhas ficou estranha, eu já decapitei. E o tronquinho dela, ó, já tá dando mudinha, tá vendo? Eu tô com duas mudinhas e as folhas dela também estão brotando. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho lá como é que estão os bebezinhos vindo por folha. Aqui é os bebezinhos que estão vindo pelo tronquinho. Por enquanto são só dois. Tá vendo? Então essa Perle, se eu não tivesse ficado de olho nela, quase que eu perdi. A minha maior dor no coração de hoje, gente, porque eu gosto demais, eu amo a Madiba. E olha como é que tá a minha Madiba, gente, ela tava do tamanho desse pote, né? Vou colocar a Perle aqui, tem umas aqui que não ficam aqui, ó. Essa daqui mesmo, a Mona Lisa, ela não é suculenta de ficar dentro de casa, ela só tá aqui porque eu tô gravando um vídeo pra vocês. Então, a minha Madiba, ela tava lindona, né? Esse aqui é o pote 11, ela tava no pote 11 todo. Ela tava até no pote maior, mas o tamanho dela tava do pote 11. Eu vi que a folhinha dela tava tipo translúcida. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Peguei a folha, a gente exprimir muita água. Ela simplesmente, eu aguei ela 3 vezes na semana e a Madiba não aguentou. O que eu fiz? Tirei ela do outro substrato que já estava encharcado, passei para esse substrato aqui que tá bem seco. Não aguei ela hoje, deixei as folhinhas dela. Eu coloquei aqui, ela tava nesse pote. Coloquei aqui e vou deixar para ver se dá bebezinho, tá? Não coloquei ele arrumadinho nem nada, só joguei elas aqui. Vou ver se dá bebezinho, porque, gente, a Madiba é uma das minhas suculentas preferidas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a rega. As suculentas, gente, são sim fáceis de cultivar, mas são plantas que não se dão muito com água, né? Elas têm uma resistência maior à seca, porque elas acumulam água dentro delas, né? Das folhinhas delas, elas são gorduchinhas, é água. Então, elas não gostam muito de rega. E a gente às vezes acostuma com as outras plantas que a gente rega bastante, a gente acha que pode vir com a mangueira, eu água as minhas com mangueira mesmo, assim, com jato que não de jato forte, né, mas ela de chuvisco mesmo. E a gente vai aguar as outras e acaba jogando água na suculenta. E eu amo ver as minhas gorduchinhas molhadinhas, assim, que acho que fica tão bonita, as gotículas de água. Eu amo fazer foto e vídeo pro Instagram quando eu termino de regar. Mas as suculentas não se dão muito com água. Então, se as outras plantas, né, igual outras plantas minhas, como samambaia mesmo, né,
As outras plantas que eu tenho aqui que eu jogo água dia sim, dia não, a cada 2 dias. Para quem não sabe, eu sou técnica de enfermagem, então eu trabalho 12 por 36. Dias que eu tô de folga, eu tô cuidando das plantinhas e às vezes a gente acaba querendo regar tudo. E eu tô tendo essa experiência de matar minhas plantas afogadas, né? As suculentas afogadas. Então, o que que eu tô percebendo? A gente tá num período de outono, realmente o tempo fica mais frio, mais seco. O substrato, ele vai secar mais rápido, sim, mas não há necessidade, gente, da gente regar dia sim, dia não. É melhor pecar por deixar de regar do que por regar, porque se você deixar de regar a sua suculenta, ela não vai morrer, né? Lógico que você não quer um período enorme, mas assim, ela vai resistir bem a esse período sem água. Mas se regar muito, ela vai morrer, não tem jeito. Então, eu coloquei uma meta para mim que eu vou regar uma vez na semana, né? Porque o certo é você colocar o dedo no substrato e ver. Se a terra estiver úmida, não vai regar. Só vai regar quando o substrato estiver totalmente seco. Mas não é regra, gente. Eu sei que muita gente cultiva suculenta com substrato mais pesado, né? Eu mesmo vendo vídeos antigos de umas suculentas que eu tinha muitos anos atrás, né? Que eu cultivava assim, nem era aquela paixão, era um cultivo que eu achava bonitinho, ganhava uma mudinha e cultivava. Era um substrato muito pesado, com muita matéria orgânica, não era um substrato mais drenável como que é o que eu uso hoje. Hoje o substrato que eu uso, eu já compro ele pronto, ele vem com perlita, turfa, ele vem com arroz, né? A casca do arroz carbonizado, ele vem com carvão. Então ele vem um substrato que a água sai toda pelo vasinho, então ele não fica nada acumulado. Mesmo assim, eu tô cometendo o erro de aguar muito, né? Tô matando suculenta afogada aqui ainda, gente. Olha que já tem aí uns 6 meses que eu comecei minha coleção mesmo pra valer, né? Que foi depois que eu mudei para essa casa, tem vídeo aqui. Antes eu tinha plantinhas assim, mas muito pouquinhas, né? E eu era acostumada com a jiboia, tem uma jiboia aqui na minha sala, eu tenho a ráfia, né, a palmeira ráfia, aqui na minha sala tem várias plantas, mas eu sou acostumada com essas que gostam mais de água. Com suculenta é um aprendizado, né, e um amor e uma paixão que tem crescido cada dia mais, eu tô gostando muito, mas eu tô pecando muito pela rega. Então, uma coisa que a gente tem que espaçar as regas da suculenta. Lembrando também, gente, que a suculenta com menos água, ela sofre um estresse hídrico. E o que que faz esse estresse hídrico? Faz com que ela fique mais colorida, ela fica mais bonita. Não que isso vai fazer um estresse que faz mal para a planta, não. Tanto que no outono é um tempo mais seco, um tempo, né, mais frio, as suculentas ficam muito mais bonitas, porque elas sofrem esse estresse hídrico, o estresse pelo clima, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa rega. Tá, mas e período de verão? Primavera, verão, período mais chuvoso aqui, pelo menos em Minas, né? Gente, no verão, se a sua suculenta tá no tempo, se ela tá, né, tomando chuva, tomando sol, já tá adaptada, as regas vão ser mais frequentes pela chuva, né? Lógico. Hoje eu tô falando sobre outono e inverno, que é um período mais seco, né? Enquanto isso, gente, a gente vai regando uma vez na semana. Na primavera e verão, os produtores falam que é um período que mais tem problemas com fungos, né? Elas ficam todas fungadas ali pelo excesso de água. Então, se você não tem como colocar uma cobertura na sua suculenta, né? Um plástico de 150 micras, de 100 micras para proteger um pouco dessa chuva, elas vão ter que ir se adaptando, né? Mas geralmente as suculentas, quando tomam excesso de chuva, algumas espécies elas se dão melhor do que outras. Umas fungam, outras não, e isso a gente vai aprendendo ao longo do cultivo. No momento eu tô falando com vocês de outono e inverno. Você que tá começando com cultivo de suculentas, não sabe como cuidar, estipula aí uma regra uma vez na semana, um substrato bem drenável. Se o seu substrato for pesado, tiver muita terra, não for o substrato próprio para suculenta, então você já dá uma rega mais espaçada. Se o seu substrato for mais drenável, você não tem a paciência de ficar olhando, porque varia muito também, gente. Se o vasinho for grande, fundo, ele vai demorar mais para secar. O que aconteceu com a minha Madiba? Ela tava num vaso, né? Esse vaso aqui, se você for pensar, ele é muito mais alto do que o vasinho, ó, que ela tá.
E o que que aconteceu com essa madiba? Eu olhei aqui em cima, ó, tá super sequinho, ó. Eu não olhei ele mais, ó, tá sequinho aqui em cima, mas no fundo ele tava úmido. Então eu achava que tinha que regar e a madiba ainda tava com água. Então isso que aconteceu, que ela começou a perder as folhas, não chegou da podridão no tronquinho dela, mas as folhas começaram a cair. O que que eu fiz? Eu tirei e coloquei ali para fazer um berçário. Espero que dê certo o berçário da madiba, porque é uma das minhas preferidas, gente. Quase que eu matei a pedra da lua também. Uma coisa que eu tô com muito medo, a cante. A cante minha é uma mudinha pequena. Tô ainda aprendendo a lidar, mas tô molhando menos para não acontecer isso que aconteceu com as outras. Só que a cante, a afterglow, elas são suculentas de folhinhas mais finas. Ela não acumula tanta água assim no seu interior como essas gordinhas, né? Igual aqui a madiba mesmo, ela tem uma folhinha mais grossa. A pedra da lua é super rechonchudinha. Então, essas suculentas acumulam mais água em si. E se a gente ficar aguando, vai morrer, né? Ela vai apodrecer. E também a importância da gente ficar de olho nas suculentas. Eu olho as minhas todos os dias. Quando eu tô de plantão, eu chego e dou uma passada para olhar se tem alguma sentida, né? Pra gente ver se não tá dando nenhum pulgão, nenhuma cochonilha, nenhum fungo. Porque aí a gente age no início e evita, né, de perder a planta ou de passar para as outras. Então, o cultivo de suculentas é assim fácil, mas suculenta é o quê? Sol, pouca água, um substrato bom. Isso vai fazer com que as suculentas fiquem bonitas, né? As minhas são todas bebês ainda, salvo a jade, né? Que a jade não é bebê, a pulvinata, a orelha de gato não são mais bebezinhos, que eu já tenho há algum tempo. Mas as outras não, as outras são bebês, então tem que ter um cuidado, aprender a cultivar. E eu vou passando dicas aqui para vocês, que a gente vai aprendendo junto, porque a suculenta bem cuidada, gente, ela chama muito mais atenção, sabe? As pessoas já estão começando a notar, falam assim, nossa, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Essa suculenta tá bonita? Então, o que eu for aprendendo, eu passo para vocês também, tá bom? Vamos frear as regas aí também, se você tá matando as suas suculentas ou se ela tá ficando estiolada, vai dando aquele galho comprido e ela não tá compacta, bonitinha, as folhinhas juntinhas, falta de sol. Então, a suculenta, se ela tiver com falta de sol, ela fica estiolada, se ela tiver com excesso de água, ela apodrece. Então, é muito sol, pouca água, substrato bem drenável, aí sim a suculenta vai bem. Vou mostrar para vocês ali um pouquinho das minhas pernas que estão começando a brotar. Tô aprendendo ainda também a fazer o berçário. Confesso que eu fico ali também curiosa, cutucando os bebezinhos para ver se estão dando uma mudinha, né? Porque ele pode dar raiz e não dar mudinha, e se der só raiz na folhinha, não adianta, ele tem que dar a raizinha e dar a mudinha. Então eu tô aprendendo também. Vou mostrar para vocês meu berçário pra gente encerrar esse vídeo. Eu falei para vocês, aqui ó, o que eu tirei, as folhas da minha perle que apodreceu, ó, coloquei no berçário. Tá vendo que ele tem raiz, ele tem mudinha, então essas aqui vão sobreviver. Então vou deixar elas aqui, ó, tem outras aqui, ó, raiz, mudinha. Ainda tá com a plantinha, com a folhinha mãe ainda, então ela vai ainda, ela ainda tá tirando ainda nutrientes dessa folha. Eu vou deixar ela secar para poder passar pro vasinho. Ó, tá vendo? Raiz, mudinha. Aqui, ó, estão algumas folhas das que... Essa daqui, ó, é da pedra da lua. Não, essa aqui é de outra suculenta que eu coloquei aqui. Olha o tanto de brotinho que ela tá. Pedra da lua tá aqui, ó. Porque a folha dela como que é gordinha. Não sei se vai brotar. As outras estão aqui, ó. Essa daqui foi uma também que eu matei por muita rega. Essa daqui é uma mudinha de uma metálica. É uma folhinha da metálica. A pedra da lua, quase que eu matei ela de tanta água. Agora eu vou deixar aqui sem regar para ver se elas vão se sair melhor. Quando eu falo sem regar, não é que eu não vou regar. A suculenta, a partir do momento que ela tem raiz, né, a folhinha já começa a ter raiz, você já pode molhar. Não é jogar água, né, porque senão a gente vai matar ela. É pulverizar uma névoa de água nelas, que aí sim elas vão se desenvolver, né? Começou a ter raiz e tem mudinha, ela já tá uma plantinha, né? Já tá um bebezinho ali que pode ser molhado. Se não tem raiz, eu não gosto de molhar.
Às vezes eu dou uma pulverizada ali quando eu tô muito vontade de jogar uma água para ver se dá uma acelerada no processo. Eu dou uma pulverizada bem de leve, só o vaporzinho de água mesmo, para não matar elas. Então, espero ter ajudado, né? A vocês aí no cultivo de suculentas. Vou fazer vários vídeos aqui também, que eu sei que o pessoal gosta, né? Quem gosta de suculenta gosta de aprender como cuidar, como cultivar. E é isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo e até o próximo. Tchau, pessoal!